Sofre de melindres? Olá, bom dia. Sou Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Melindrar-se é ter a disposição para se ressentir, se ofender, ser suscetível à opinião dos outros. Isso pode ser muito ruim, pois pode impedir que façamos algo que precise ser feito, assim como não tenhamos ouvidos de ouvir para mudar em nós o que precisa ser mudado. Quando trazemos isso para trabalhos voluntários, trabalhos no centro espírita ou qualquer templo religioso, ou até mesmo no trato com a família e amigos, isso pode ir a proporções muito mais perigosas. O melindre, muitas vezes, impede que olhemos para dentro de nós mesmos, nos faz atacar o outro mesmo sem motivo e nos coloca inertes antes dos obstáculos e posicionamentos da vida. Mas por que estamos falando sobre melindres? Porque esse é o nosso tema de hoje. Estamos na lição 23 do livro Sinal Verde de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E a lição de hoje vai justamente falar sobre melindres. André Luiz vai nos dar conselhos de como podemos combater essa vicissitude que tanto pode impedir o nosso caminhar sadio. E ele diz assim: não permita que a suscetibilidade lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulos diferentes. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Que importante lição de André Luiz. O melindre nos coloca na posição de nos acharmos acima da razão, acima do bem e do mal, de nos acharmos perfeitos. Sobre todos e tudo podemos aprender. Mesmo quando o outro fala algo que não concordamos, podemos aprender a respeitar a opinião dele. Há poucos dias da eleição, o melindre se tornou um fato para muitos. Não iremos aqui entrar em méritos partidários, mas também não podemos deixar de destacar a frase de André Luiz que diz: muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Estudar, conhecer através de fontes seguras para não cair em fake news, pensar com calma nos ensinamentos evangélicos e não ter medo de mudar de opinião, se esse for o caso, para poder votar com consciência. Pois isso é o mais importante, votar de acordo com a própria consciência e não por influência de um ou de outro. Entender que ao apertar o botão na urna eletrônica, estará deixando ali a responsabilidade de uma escolha para o futuro de todo o Brasil. Como nos diz o mentor, melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quantas vezes, por uma colocação de um irmão de caminhada, seja para nos ajudar ou até mesmo em um deslize, entramos em um estado de raiva, de rancor, que põe um fim em anos de coleguismo, de vivência. Será que isso é o que Jesus quer de nós? Se ele pediu para que nós amássemos nossos inimigos, que dirá nossos amigos? No livro Obras Póstumas, na primeira parte, que fala sobre egoísmo e orgulho, está escrito: a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima de todos os outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, ao seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. O melindre é o filho do orgulho, como nos diz Caibar Schutel, no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Nesse mesmo texto, Caibar diz assim: quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor do que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre
gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. E continua em outro trecho. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer, se quisermos colaborar e servir. A rigor, sobre as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar, primeiramente. Todos nós aí comparecemos, antes de tudo, para receber, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade, não há o melindre que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho, alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Como Caibar nos lembrou, Jesus não teve melindres, e que nós possamos nos vigiar para evitar os melindres no nosso caminho. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.